Olá! Nessa aula, os professores Adriano, Jeová, Marli e Vinícius vão tratar sobre funções. Iniciando, podemos perceber que, sendo a função A e B conjunto não vazio, chama-se função de A em B toda a correspondência F que associa cada elemento A um único elemento de B. Os conjuntos A e B são domínio e contradomínio da função F. Temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Para que eles possam ser função, é necessário que o conjunto A ele tenha elemento que seja correspondente ao do conjunto B. Nós temos aqui alguns casos utilizando o diagrama de flechas. Será que todos eles se encaixam em função? Podemos notar no primeiro caso o conjunto A e o conjunto B, ambos com dois elementos. O elemento do conjunto A ele está com correspondência ao elemento do conjunto B, ambos. Aqui podemos notar diretamente que ele é uma função. No caso abaixo, também nós temos aqui os elementos do conjunto A interligados ao elemento do conjunto B. Apesar que há um elemento que ele está sobrando. Neste caso não há problema, que também é uma função. O que não poderia ter era o contrário. O que não pode ter é, no caso de baixo, um elemento do conjunto A ele não ter nenhuma correspondência com o elemento do conjunto B. Aqui ele não é função. Nesse caso aqui, ele não se encaixa como função. Do outro lado, nós podemos notar também algo semelhante, né? Nós temos aqui dois casos que não têm correspondência ao conjunto B. Então, também não se encaixa como função neste caso aqui. Temos um outro caso, o qual o conjunto A com três elementos. Mas, professor, os três elementos estão com correspondência em apenas um elemento do conjunto B. Neste caso, ele também se encaixa como função. É como se eu pegasse, por exemplo, aqui alguns números, o 2, o 4 e o 6, por exemplo, com o número 24, com alguma ligação. Ele teria ali uma correspondência. Já no caso de baixo, nós temos aqui o conjunto A com três elementos que estão ligados ao conjunto B, mas eles não se encaixam como função. Por quê? Porque nós temos aqui um dos elementos que ele está tendo correspondência com dois elementos do conjunto B e não pode. Nós já observamos lá no comecinho que apenas no conjunto A pode ter apenas um único elemento no conjunto B. Bem, nós iremos observar um pouquinho para frente também com exercícios que você poderá tirar suas dúvidas, tá bom? Eu sou o professor Adriano e vou explicar para vocês hoje que viria a ser domínio, contradomínio e imagem. No nosso caso, o domínio são todos os elementos do conjunto de partida. Já o contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. E a imagem é o contradomínio que está o subconjunto do contradomínio. O que isso viria a ser? Por exemplo, deixa eu apagar esse lado aqui para fazer um exemplo. Eu demorei para escrever isso aqui e agora eu estou apagando. Seja a função x igual a 2x, o que nós faremos? Quando a função, quando f for igual a zero, nós fazemos o que? Nós pegamos o 2, certo? E multiplicamos, substituímos o x aqui, vezes o zero, que é igual a 2 vezes 0 igual a 0. Se nós viemos aqui no conjunto correspondente, nós vamos ver o quê? Que o elemento 0 está se correspondendo com o elemento de partida, se correspondendo com o B, que é o 0. Se nós pegarmos o f, a função, tá?
e pegarmos o número 2 do conjunto A, nós teremos o quê? Nós vamos pegar o 2, tá, da função e vamos multiplicar. E se pegarmos aqui o 4, agora sim, 8, certo? Então aqui, nesse caso aqui nós temos realmente uma função. Então o que seria? Aqui nós temos o domínio, tá? Que são todos os domínios. Esse aqui é o domínio. No caso, todos os elementos daqui é o contra-domínio. Certo? E aqui nós temos o conjunto imagem, que é formado pelo 0, pelo 4 e pelo 8, que é subconjunto de B. Então, o conjunto imagem é igual ao 0, o 4 e o 8. Então, pessoal, isso seria, no caso, a minha explicação sobre o que é domínio, contradomínio e imagem. Muito obrigado. É uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela letra y. Para cada valor de x, podemos determinar um valor de y em uma função de x. Vamos aplicar um exemplo. Em uma determinada doceria, há trufas de vários sabores, no valor de R$3 cada uma. Uma cliente chegou e pediu para que embalassem 27 trufas, com sabores variados. Qual será o valor que a cliente pagará? Nós podemos fazer R$3, que é o valor de cada trufa, vezes 27, que vai dar 81, ou usar duas variáveis. Y é igual a 3x, onde y é o valor total da compra e x é o valor da unidade comprada. Então, y vai ser igual a 3x, y é igual a 3 vezes 27, que é a quantidade de trufas, y é igual a 81. Vamos dar continuidade com os outros integrantes do grupo. Muito bem, para continuarmos nossa videoaula sobre funções, agora vamos fazer alguns exercícios para assim você fixar o conhecimento. O exercício 1 diz o seguinte: quais das seguintes correspondências representam funções de A em B? Aqui temos 4 diagramas. O diagrama é um dos meios de representarmos uma função. E gostaria que você, querido aluno, desse uma pausa e tirasse um print desta tela para tentar resolver. Tá bom? Daqui a pouco iremos fazer junto. Já conseguiu fazer? Então vamos lá. Aqui no A, será que essa correspondência é uma função? Vamos observar. Aqui temos os elementos do domínio e contradomínio. O 2 ligado no 0 e assim por diante. Todos os elementos têm a sua determinada correspondência? Sim. Então ele é uma função. O B. Aqui vimos que todos têm a sua determinada ligação. Porém o 0 não tem, né? O 0 não tem imagem. Então a resposta é não é função. B. A gente vê que todos estão ligados, certo? 2 no 0, 5, mas todos estão ligados no 0. Tem problema? Não, professor. Não tem problema. Sabe por quê? Cada um tem uma única imagem, uma única flechinha. Todos têm sua imagem. Então é uma função sim. Não importa se for a mesma imagem. A letra D agora é um caso bem diferente. Aqui a gente vê que cada um tem uma ligação. Porém, este 4 ele tem duas ligações. E isso não pode ocorrer. Não pode esse elemento ter duas flechinhas. Então, para ser função, não pode ter duas flechinhas e não pode ficar sobrando. Exercício 2, gostaria que você agora tentasse fazer e depois a gente calcula juntos. Você conseguiu fazer? Vamos fazer aqui na lousa para assim ficar bem claro. O exercício 2 ele pede o domínio
contradomínio e imagem, dados conjuntos A e B. Vamos começar montando os diagramas. O A vai ser 0, menos 1, 1 menos 3 e 3. Conjunto A. O B vai ser 0, 3 e 11. Eu vou aqui no cantinho, o 11. Bem, como saberemos qual é a imagem de cada um? É bem simples. Ele diz que esse conjunto é dado essa correspondência. Ao invés de colocarmos y, vamos colocar o f de 0 para encontrarmos o valor. Então, f de 0 será calculado assim, ó. Será 3 vezes. Ao invés de colocar um x, vamos substituir por 0. 3 vezes 0 ao quadrado. Que vai dar 0. Então, o 0 vai ligar no 0. Se fizermos com menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado, que dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, menos 1 ele vai ligar aqui no 3. E já o 1 positivo também vai ligar no 3. Mesma imagem, tá ok? O menos 3 e o 3, eles vão ligar no 27, tá certo? Você pode estar fazendo as contas, tá? Eles vão ter a mesma imagem. Aí ele pede o domínio. O domínio é todo o conjunto A, ou seja, vamos chamar de D, D de F. O CD é o contradomínio, ele é todo o conjunto B, ou seja, vai ser 0. Esse é o conjunto do contradomínio. E o conjunto imagem são esses que estão ligados, como vocês podem observar. Então vai ser o 0, o 3 e o 27. Esse foi o exercício 2. Para fazermos o exercício 3, ele vai mostrando um pouquinho da praticidade do conceito de funções em nosso dia a dia. O preço depende do total de sacas. E a equação que temos é P igual a 200 sobre o X mais 50. Em que P é o preço em dólares e X o número de sacas vendidas.